importante você saber que depois da organização, depois da tomada de consciência, depois de saber algumas formas de negociar a sua dívida, o teu próximo passo vai ser negociar de fato, né? Muitas pessoas pensam que o que elas precisam para quitar a dívida é dinheiro. E o que é essa técnica que eu vou ensinar hoje para você? Então é importante que você esteja aqui, ó, 100% atento, presente, e eu recomendo que você pegue um papel e uma caneta. A linguagem, né? A linguagem que a gente vai aprender hoje aqui é essa técnica de como negociar com o seu credor, seja ele agiota, seja ele banco, seja ele um amigo, seja ele um familiar, seja ele a conta de energia, seja ele qual for. Então a gente vai hoje colocar aqui para você qual é a forma que você se comunica na hora de negociar uma dívida. Então assim, existe uma linguagem correta para usar com cada credor. E aí, às vezes, a gente acaba falando do mesmo jeito com a pessoa errada. E o que é importante que vocês vão entender nessa aula? Não é sobre um jeitinho de fazer um esqueminha. Então, assim, às vezes as pessoas acreditam que quando eu falo seja do tudo ou nada, quando eu falo da forma de reparcelar uma dívida ou de colocar o banco contra a parede através da reclamação no Bacen, que seja qualquer um dessas modalidades, as pessoas pensam que é uma coisa ilegal, que é uma coisa ilícita. Ontem mesmo teve Idade Me Ajuda e eu acho que até as meninas, as duas que falaram comigo, elas já conheciam um pouco do tudo ou nada, mas elas deram uma assustada assim porque eu falo, olha, é uma técnica de negociação e eu vou explicar por que, como você vai fazer e no final da aula eu vou explicar exatamente como você faz esse desenho para decidir qual é a língua que você vai falar com o seu banco. O que basicamente consiste por que eu tenho que saber o jeito de falar com o banco ou o jeito de falar com o agiota, o jeito de falar com o familiar? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Quando você vai para os Estados Unidos, lá eles falam com um sotaque americano. Eles têm um sotaque diferente. É a mesma língua. Mas às vezes, se você for para a Inglaterra e falar com alguém que fala um inglês britânico, que tem uma pronúncia diferente, um sotaque diferente, existe a possibilidade de um dos dois não se entenderem, né? Vai conseguir, é claro, forçar a comunicação, mas a bem da verdade é que se você falar português com um chinês, ele vai entender uma coisa. Se você falar chinês com um americano, ele não vai entender também. E as pessoas tendem a tratar todas as dívidas do mesmo jeito. E é exatamente por negociar com os fornecedores, os credores do mesmo jeito, é que elas têm dificuldade de chegar num acordo, de chegar num consenso junto com esse credor. Então, eu quero que você imagine que o jeito que eu falo com uma criança de 1 ano é igual ao que eu falo com uma criança de 10 anos. O jeito que eu falo com, sei lá, uma pessoa que é meu amigo, tá? Um amigo. É igual ao que eu falo com um seguidor aqui no Instagram? Aqui meio que é, né? Mas eu trato um seguidor como um seguidor. Eu não sei da história dele, eu não tenho detalhes da vida dele. Então, cada credor, ele tem, inclusive, um nível de informação a seu respeito. Então, se você me perguntar qualquer coisa da minha irmã, eu sei até onde a minha irmã tem uma marca de nascença, ela é minha irmã. Agora, se você perguntar às vezes da minha amiga onde que ela tem uma marca de nascença, eu não sei se eu vou saber. Então pode parecer bobo, pode parecer uma besteirinha, mas a verdade é que o jeito que você comunica com quem você deve, o jeito que você vai falar, as palavras que você vai usar, como você vai se portar, faz total diferença. E as pessoas não estão ligadas para isso. E se eu não me engano, eu nunca ensinei isso aqui na internet. Eu já ensinei o método de negociação turco, mas eu nunca trouxe dessa forma. Eu sempre falo que cada live a gente ensina a técnica de um jeito que vocês possam entender cada vez melhor e de um jeito que quem estiver aqui possa sair daqui e já colocar isso em prática. Então vamos lá. Eu quero primeiro responder algumas perguntas que você deve estar aí na sua cabeça agora pensando assim. Dagi, mas no meu caso, eu devo a agiota família, eu não devo banco. Ou se eu devo para o banco, tá tudo em dia. Dívida é tudo aquilo que você deve a alguém. Se você deve o padeiro, se você deve roupa para sua amiga, se você deve joia para quem vende joia, ou se você deve cartão de crédito e está pagando,
Não importa o tipo da tua dívida. Então, quero dizer que o que eu vou ensinar aqui vai ser adaptado para cada tipo de dívida. Então, você vai conseguir aplicar cada técnica que eu ensinar daqui a pouquinho para cada tipo de dívida. Então, é importante que, antes de você falar, nossa, acho que comigo não funciona por causa disso, disso e disso, escuta, presta bastante atenção para você levar essa informação daqui. Então, seguido disso, qual pode ser a sua seu segundo pensamento? Dagi, a minha dívida não tem essa opção de eu deixar para depois ou de eu tentar reparcelar, porque eu devo a agiota não espera. Dagi, se eu não pagar a escola das crianças, as crianças vão sair da escola. Dagi, o banco pega meu salário na hora que meu salário cai. Lembra que eu falei para você desligar a chavinha do meu caso é diferente, comigo não funciona? Escuta que você vai conseguir entender. Eu preciso desligar essa vozinha aí na sua cabeça agora para você conseguir absorver o que eu vou ensinar. E segundo, é que tem muita gente que antes mesmo de escutar, né? E eu não vou falar para você para de pagar ou dane-se o banco, não é isso. É a forma que você vai falar com cada um dos seus credores, com cada empresa, pessoa, ou seja, o que for que você tenha algum tipo de dívida. Então, é sobre a forma de falar. Então, para você que morre de medo de ter o nome restrito, respira, a gente nem chegou lá ainda. Antes de você pensar que você vai ter que passar vergonha, ou que vão te chamar de caloteira, ou qualquer coisa, respira e presta atenção no que a gente vai falar, tá? Por que eu tô falando isso? Basicamente, vou explicar para vocês, vou dar um exemplo para vocês de uma forma de comunicação que é contraintuitiva. Então, assim, olha o que aconteceu com a minha aluna, né? Eu até postei o caso dela hoje para vocês aqui embaixo. Quando eu olhei o caso dela e ela fez todas as aulas, ela fez tudo que ela tinha que fazer lá dentro do curso, ela aplicou toda a técnica que eu ensino, a gente foi buscar o que eu vou ensinar aqui para vocês. A gente foi buscar uma outra empresa para comprar aquela dívida. A gente chama isso de portabilidade. É uma das técnicas de negociação que eu ensino no Mais Dinheiro Zero Dívida. Beleza, só que o que aconteceu? Quando eu vou para fazer uma técnica, aplicar essa técnica que vocês vão aprender agora, a primeira coisa que eu faço é ver quais são as armas que tem aqui na minha bolsa. Então, a primeira coisa que eu fui atrás é fazer uma lista de todos os bancos que poderiam querer, né, ter interesse de comprar aquela dívida. Então, normalmente, depois que a gente mapeia a dívida, e eu dei essa aula ontem aqui, depois que a gente descobre ali, eu estou devendo o Banco do Brasil e é um consignado, eu estou devendo o Santander e é um CDC, sem garantia. Eu vou querer saber quais são os bancos que eu posso ir atrás para buscar uma venda de dívida, né? Um banco que queira comprar a dívida. Mas não presta atenção na portabilidade, não. Presta atenção na comunicação. Quando eu fui atrás para levantar, né? Quando ela foi atrás para levantar quais eram os bancos que estavam fazendo o consignado, a gente teve uma surpresa. Que por conta da situação do governo, do estado dela, e por conta da questão dos bancos, como é que estavam os contratos, mudança de governo, mudança de secretaria, a gente teve uma surpresa de que a nossa bolsa de armas estava com 3 armas só. Então eu descobri que ou eu ia ser estratégica com aquele banco que ela já tinha conta, que ela já tinha o empréstimo, ou a gente ia atacar para os outros aceitarem a nossa negociação. Então veja que eu não fui bater na porta do banco humildezinha, sem saber o valor da minha dívida, toda com o rabinho entre as pernas, porque dever não é crime. Vocês sempre vão me ver dizer que dever não é crime. O banco, quando ele te emprestou o dinheiro, ele sabia qual era o risco que ele tinha de você atrasar, tanto que ele fez você assinar um contrato com cláusulas lá, o que acontecia se você ia atrasar, o que acontecia se você deixasse de pagar 2 parcelas, tá tudo bonitinho lá no contrato. Sabendo que tô te contando um exemplo real aqui, tá? Sabendo que a gente ia enfrentar essa dificuldade, a gente foi pro jogo da negociação, que é aplicar essa técnica que eu tô ensinando para vocês agora. A gente foi sabendo como nós tínhamos que nos posicionar. Que não adiantava eu chegar com o pé na porta, ignorante, dizendo, foda-se você, banco, desculpa o palavrão. Dane-se você, banco, não quero nem saber, vou embora daqui. Então, assim, ó, não adiantava a gente ir com essa energia, porque o que ia acontecer?
a gente podia, aquele famoso tiro saiu pela culatra. E, inclusive, tem um aluno meu que ele só tem aquele banco, não tem como mudar para outro banco, é um convênio de empresa privada. Aí eu falei assim, ó, vamos pianinho, né? Vamos bem pianinho, porque a gente está na mão deles. Agora somos nós que estamos na mão deles e a gente vai ter que ser maleável. Eu falo que é um jeito água de negociar. Você tem que ir, ó, abrir um buraco, você entra aqui, abrir um buraco, você entra aqui. As pessoas me chamam de brava, mas eu sempre falo que para negociar com o banco, eu sou brava quando tem que ser brava e boazinha quando tem que ser boazinha. E é isso que eu tô te ensinando agora. Então, o jeito errado de você negociar com o banco, de você aplicar essa técnica, é você não atender telefone, é você não se preocupar em manter o seu cadastro atualizado no banco. Então acontece muito do contrato que a pessoa assinou, tá na casa na rua B. Aí ela mudou para a rua C e esqueceu de ir lá no banco levar um comprovante de endereço. No banco, eu trabalhei no banco 8 anos, não sei se vocês sabem disso. Uma das coisas que mais acontecem é as pessoas não deixarem o cadastro atualizado. Elas têm muitas contas e aí elas mudam de endereço e elas vão atualizar no banco quando a fatura não está chegando ou alguma coisa assim. Então, o jeito que você não aplica essa técnica é fingindo que você não tem dívida, não atendendo o banco e principalmente não deixando o seu cadastro atualizado. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui, que telefone de cobrança não tem problema você atender se você souber como falar no telefone, que é exatamente o que a gente chegou agora. Então, eu preparei vocês que estão aqui nessa aula comigo para chegar lá no telefone sabendo o que falar, seja por telefone, seja por e-mail, seja pessoalmente. Então, o que você não deve fazer, lembra bem do que eu estou falando. O jeito errado de aplicar essa técnica é tratar todo mundo igual. É tratar todo mundo do mesmo jeito, achando que todo tipo de dívida é igual, que todo credor é igual, que tudo vai ser igual. Então, a gente não vai por aí, tá? Então, vamos lá. Qual que é o jeito certo de você olhar para cada credor seu? Então, assim, ó, como eu falei, e toda aula eu falo isso, tá? Eu explico para vocês que, imagina que você, cada dedo meu, eu fiz essa expressão ontem, só que eu fiz com essa mão. Imagina que cada dedo meu, tá? É um tipo de dívida, é um tipo de credor, é um tipo de dívida. Qual é o primeiro dedinho? O primeiro dedinho é dívida com agiota, dívida com família, dívida com amiga que vende biju, dívida com sacoleira, dívida com pessoas. Dívida com pessoas e terceiros. Pegou o nome de alguém emprestado, vai entrar aqui. O segundo grupo de dívida são as dívidas com garantia de imóvel, que é dívida de casa, de carro, né? Dívida que tem bem junto, que se você parar de pagar, você perde a casa, perde o carro e ainda fica devendo. Terceiro grupo de dívidas são as dívidas com consequência. Se não pagar a luz, corta. Se não pagar o plano de saúde, cancela. Se não pagar a escola da criança, pode ser que a escola da criança fala que não tem como mais a criança ir na aula. Eu acho que isso não pode, mas vocês entenderam, né? Que tem um corte de fornecimento normalmente aqui. Se não pagar o gás, corta o gás. Se não pagar o condomínio, tem processo judicial normalmente. E o quarto tipo de dívida é dívida bancária. Então, a partir do momento que eu entendo que cada fornecedor desse é uma pessoa, eu chamo de fornecedor, essa é uma linguagem meio contábil, já vão me perdoando aí. Cada credor, cada tipo de gente que você deve tem uma língua. Imagina que esse aqui fala português, esse aqui fala francês, esse aqui fala espanhol, esse aqui fala tailandês. Então, e é exatamente isso. Então, com o banco, você vai falar tailandês. Com o fornecedor de energia, com o síndico do condomínio, a administração do condomínio, você vai falar uma língua. Com cada credor, você vai falar uma língua. O que você pode fazer agora com o papel e com a caneta que eu fiz com você? Fazer essas 4 bolas assim, ó. Essas 4 bolas, faz 4 bolas assim, ó, ou 4 quadrados, né? Eu que sou a pessoa da bola, eu faço tudo redondo, né? Faz 4 círculos para você colocar isso. Pessoas, terceiros. Então, assim, ó. Pessoas, agiota, terceiros, dívidas com garantia de casa, carro e qualquer tipo de bem. Segue para cá para dívida com consequência grave, que é luz, gás, água, seguro de vida, plano de saúde, tudo que tem uma consequência de corte, vamos assim dizer, condomínio, que tem processo e dívida com banco. Beleza, Dagi, entendi. Vamos agora entender o seguinte, eu tava rindo, inclusive, né? Aconteceu uma coisa muito engraçada comigo e eu vou contar para vocês. Eu fui no mercado com a minha amiga, ela tá passando uns dias aqui em casa. E aí ela perguntou pra mim assim, o que você prefere, brócolis ou couve-flor? Aí eu falei, entre brócolis e couve-flor, eu prefiro brócolis. Aí ela foi lá e trouxe o brócolis. Quando chegou na hora de cozinhar o brócolis, ela falou assim, eu não gosto de brócolis.
Aí eu falei assim, pera, eu também não. Por que a gente comprou brócolis? Aí ela falou assim, uai, mas eu perguntei se entre brócolis e couve-flor, o que você queria? Aí eu falei, ah, tá, é que entre brócolis e couve-flor eu prefiro brócolis, mas por mim eu não como nenhum. Então veja só como ela me fez uma pergunta, eu entendi uma coisa, eu respondi outra coisa e ele entendeu outra coisa. Ou seja, eu falei pra ela que eu, entre couve-flor e brócolis, eu preferia brócolis, mas entre os dois eu não comprava nenhum, eu comprava vagem, que eu gosto de vagem. De brócolis e couve-flor eu tô enjoada, não gosto. Ela entendeu que eu gostava de brócolis, mas na verdade ela também queria comprar couve-flor. Então assim, duas pessoas só, olha a confusão da comunicação. Agora você imagina o banco que tem um monte de cliente, um gerente chique, tá? Select que eu era, ele tem mais ou menos aí 450 clientes quando o banco é chique, tá? Prime, essas coisas, é pelo menos 1.000 pessoas por gerente. Quando o segmento é Van Gogh, esse segmento de quem ganha 4 mil reais, no mínimo 3 mil clientes por gerente. Agora, as contas que às vezes nem tem gerente, que é um gerente virtual, é 10 mil pessoas, 50 mil pessoas para um atendente atender. Então, você imagina, se eu com a minha amiga, a gente não se entendeu, nós duas, uma frente à outra, imagina se você ligar para o banco sem saber como falar, se ele vai falar. Então, todas as vezes que você negociar com cada um dos credores, é preciso que você entenda qual é a linguagem que você vai usar. Então, quando você vai negociar com a primeira coisa aqui, ó, primeiro grupo de dívida, por que eu coloco junto agiota e família? Porque, gente, é pessoa. Então, por exemplo, um agiota é uma pessoa que empresta dinheiro para juro. O que esse agiota quer? Esse agiota quer ganhar juro. Ele não quer que você pague o principal da dívida. Ele não quer, não é interessante para ele que você pare de pagar juros para ele. Então, todas as vezes que você buscar uma negociação, se você for com o rabinho entre as pernas e não souber falar, e você não precisa dizer assim, ó, senhora agiota, eu sei que você está querendo ganhar juro em cima de mim, de jeito nenhum. A sua postura, eu botei até colete para falar com vocês hoje, para dizer que é postura, passei até batom vermelho. E mulherada, eu falo para mulher aqui, vocês têm que se arrumar para negociar dívida. Às vezes eu queria vir aqui toda desarrumada fazer live, queria, porque às vezes dá preguiça de passar a base. Mas se eu vier aqui toda descabelada, vocês vão me escutar? Com olheira, sem passar, pelo menos deixar assim, ó, o rostinho arrumadinho. Não precisa fazer maquiagem chique, não. Eu passei só um corretivo, uma base, um blush e um batom vermelho. Batom vermelho faz toda a diferença, mulherada. Faz toda a diferença. Se tiver homem aí, vai me perdoando, tá? É que a maior parte da minha audiência aqui é mulher. Então, assim, quando você vai negociar com esse tipo de pessoa, é importante você saber como você está se sentindo. E a pessoa que tem dívida, gente, eu até não gosto de chamar assim endividado, tá? Mas a pessoa que tem dívida normalmente está com a autoestima muito baixa. Ela tá com o ego dela destruído. Ela tá se sentindo a pior pessoa do mundo. Então, é importante você olhar no espelho, e eu trabalho muito emocional com os meus alunos e falar, cara, tá tudo bem você ter dívida. Não é o fim do mundo. 7 a cada 10 brasileiros estão endividados. Se fosse só você, aí eu até era compreensiva com o seu sentimento, mas relaxa, tu tá querendo resolver. Se você fosse uma pessoa à toa que não trabalhasse, aí eu até entendia de você se sentir mal. E se você fosse assim, você não tava nem aí, né? Você não tava indo atrás para resolver. Então, essa postura de negociação, e aí qual que é o segundo passo? Então, postura na hora de negociar. Isso serve para todos, tá? Então, postura. Quando você vai negociar, é importante você saber o que é importante para aquela pessoa. Por exemplo, imagina se eu venho aqui hoje e começo a falar para vocês assim, então, gente, meu gato é tão legal, é um gato marrom, ele é brincalhão, ele me arranha, às vezes ele tira até sangue. Vocês iam embora, porque vocês não estão interessados sobre meu gato, vocês querem saber a técnica para negociar a dívida. Então, quando você vai lá no agiota, ele tem tempo. O tempo dele vale dinheiro, porque ele precisa estar conversando com as pessoas, emprestando dinheiro para as pessoas. Então, segundo ponto, para pensar antes de negociar com a pessoa o que ela quer e o que é importante para ela. Então, por exemplo, se eu estou devendo agiota, o que é importante para ele? Receber o juro. Isso é importante para ele. Então, você tem que entender que para ele é importante receber o juro e que você fique devendo para o resto da vida.
tá? Ainda tem isso. Para ele é importante isso, que você fique devendo, porque enquanto você está devendo, ele está recebendo o juro. Está fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Então, quando eu expliquei em uma outra aula que sempre a dívida com a agiota você vai colocar em primeiro lugar, porque, primeiro, a agiotagem não é legalizado no Brasil. Então, entre aspas, é crime, tá? A agiotagem. Então, assim, existem as factorings que são autorizadas a emprestar dinheiro, mas a gente sabe que a boa maioria são pessoas físicas que emprestam dinheiro mesmo de forma ilegal. Então, é a primeira dívida que você vai ter que se livrar. E aí você vai falar assim, ó, eu vou continuar pagando o juro, mas junto com o juro eu vou pagar R$100 do principal, tudo bem? Então, assim, e você não vai falar pode ser, você vai falar eu vou fazer. E é por isso que você vai ter que assumir as rédeas da sua vida financeira. Porque você não vai perguntar, ô senhor agiota, será que eu posso? Não, você sabe que ele quer receber o juro. Então é isso que você tem que saber. O que a outra pessoa do outro lado quer? Ela quer receber o juro. Beleza, o que ela também quer? Ela quer que eu fique devendo pro resto da vida. Então eu não vou colocar lá pra pessoa assim, ah, então, eu quero acabar com a dívida com você. Quando você falar que quer acabar com a dívida com ele, o que você acha que ele vai pensar? Filha da mãe, ela vai quitar, eu vou parar de receber o juro. Você tá entendendo? Vocês estão conseguindo entender? Então é saber o que o outro credor quer. A agiota é 1 para 1. Normalmente você vai falar 1 para 1. Familiar e revendedor de produtos também, galera. Então olha o que acontece. Se você tá devendo uma pessoa que vende roupa, se você tá devendo uma pessoa que vende joia, se você tá devendo um familiar, pare e pensa, se coloca no lugar da pessoa. Pensa assim, putz, essa pessoa te emprestou um dinheiro ou te vendeu uma mercadoria que estava no estoque dela e você pegou e não pagou. O que ela está precisando? Você acha que ela quer receber tudo ou que se você pagar um pouquinho vai dar bom? Para e pensa. Para e pensa. Se eu sou uma vendedora de joia, se você pegar e falar assim, olha, eu tô te devendo R$500, eu não tenho R$500, mas toda semana eu vou te pagar 50. Toda semana eu vou te pagar 25. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu tô vendendo um bolinho de arroz, um bolinho de chocolate, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar, conforme eu for vendendo os bolinhos, eu vou depositando para você, ou vou te entregando em dinheiro, me dá o número da sua conta. Enfim, porque a pessoa que vende coisa, ela prefere receber um pouquinho, porque digamos que ela vende joia. Ela vai pegar aqueles R$50, vai comprar um brinquinho desse aqui, ó, e vai vender para outra pessoa. Esse aqui não é R$50 não. Então assim, ó, ela vai pegar, vai comprar um brinquinho, vai vender para outra pessoa e vai conseguir girar o negócio dela. Então o que acontece? É importante você saber que pessoa que vende coisa, qualquer dinheirinho que você for pagando para ela pode até rusgar no começo. Então lembra da postura? Postura, maquiagem, batom vermelho, você vai chegar e falar assim, olha, é o seguinte, eu não tenho os 500 para te pagar, mas a partir de segunda-feira eu vou te depositar R$50. Me passa o número da sua conta, por favor? Você não vai perguntar se pode ser, entendeu? Você vai, a pessoa, qual resposta que eu daria para me passa a sua conta, por favor? O máximo que a pessoa vai falar, eu não aceito. Mas é pouco provável, a pessoa sabe o que ela vai fazer na hora, é automático, você deu um comando para ela. Você falou para ela assim, me passa a sua conta, por favor. Ela vai pegar a conta e vai te passar. E aí você tem lá, inclusive, uma prova de que ela aceitou aquela proposta de negociação. E aí eu vou além, tá? E aqui já vou pedir para todo mundo que vende alguma coisa não ficar bravo comigo, mas quando você vende alguma coisa fiada, você também tá correndo risco de receber. A parada é que, se aquela pessoa te mandar uma mensagem mal educada, depois de ter aceitado a tua proposta de negociação, vocês podem inclusive ter uma briguinha ali judicial, porque aí ela tá sendo, vamos dizer assim, ela fez um acordo com você. E aí qual que é a tua obrigação? Cumprir o acordo. Se você falou para uma maninha que vende semijoia que você vai pagar R$50 por semana para ela, você paga. E a mesma coisa, só que num nível diferente, é o familiar. Quando pega dinheiro com a família, galera, as pessoas fazem assim, elas esperam a coisa pegar fogo num nível estratosférico, aí elas ligam pro pai, pra mãe, pro amigo, pro irmão, gente, ó, não tá tendo dinheiro aqui para pagar a parcela do carro, me empresta um dinheiro, faz um empréstimo para mim lá no banco, aí você pega aquele dinheiro, normalmente se enrola de novo e fica devendo familiar e ainda fica com dívida. Beleza, o que você vai fazer? Você vai ter que conversar. Vai ter que abrir o jogo. Significa que você precisa dizer tudo o que você está devendo? Não. Você vai ter que abrir o jogo. Fulano, ó, eu peguei esse empréstimo com você, estou me reorganizando financeiramente, inclusive estou indo todo dia assistir uma aula de uma moça lá
Você vai entrar no meu curso depois para você organizar essas dívidas, mas basicamente você vai dizer a verdade. Você vai dizer, a partir de semana que vem eu posso te pagar R$ 50 por mês. Então entende como tudo que essa pessoa que te emprestou dinheiro, seja uma pessoa que vende coisa, ou seja seu familiar, ela quer receber. Quem empresta dinheiro quer receber. Então é só você pensar, putz, então dívida com pessoa é totalmente diferente com dívida de banco. Então, se você ficar só pagando juro para o agiota, esperando o dia que algum dia você vai ter os R$ 5.000 que você pegou emprestado com ele, não vai rolar. Então, você vai ter que ser muito incisivo para conseguir uma nova negociação. E é importante essa firmeza. Então, dívida com pessoa é a dívida que você conversa e sempre você dá o tom, você dá o truco. É você que fala, é assim, eu vou depositar. O não você já tem. O não você já está com ele aí no seu bolso na hora que você acorda. O não você já tem. Você vai buscar que essa dívida passe a ser uma dívida que você não está pagando para uma dívida que você está pagando. Basicamente é isso. Beleza. Seguido disso, tá? Então, lembra que eu contei a história da minha aluna? Que eu falei que eu sabia que na nossa mão, ela me contou, Dagi, seguinte, tem pouco banco fazendo portabilidade. Tem só esses 3 aqui, a gente tinha 3, né? E aí a gente falou assim, putz, então nós vamos fazer o seguinte, bora fazer o pedido da portabilidade. E agora eu vou falar de banco um pouquinho para vocês, tá? Vamos fazer o pedido da portabilidade, mas vamos fazer levinho, sem fazer muita força, né? Fizemos o pedido da portabilidade. O que veio? O Banco do Brasil falou, epa, ela tá querendo sair daqui, vamos reter. E aí ele reduziu o juro, porque de fato os outros bancos não queriam comprar a dívida dela. E o juro estava mais alto. Ou seja, a gente conseguiu uma redução de juro na maciota, o famoso blefe. Não sei se vocês já ouviram falar de blefe. Blefe é você blefar. Você fala assim, ó, eu vou levar a minha dívida para outro banco, hein? No blefe, o banco fala assim, não vai não, gosto tanto de você, fica aqui, vou reduzir o juro para você. Entendeu? Então, esse caso é um caso de consignado. Agora, bora lá falar de banco. Agora eu vou falar do quarto tipo, tá? Então, eu comecei falando dívida com parente, dívida com agiota, vou falar agora de dívida bancária, tá? E se der tempo, eu vou falar das duas, mas vai dar sim. Ixi, tô tranquila, hoje eu tô aceleradinha. Então, assim, ó, vamos falar de banco agora. Galera, o que vocês precisam entender de banco? Banco é uma empresa gigante, gigante. Gigante, gigante, gigante. E eu me comprometi que toda aula eu vou falar isso para vocês. Que o banco empresta dinheiro para 10 pessoas. Sabendo, eu ouvi isso do Ricardo Amorim, eu agradeci ele que ele explicou de um jeito maravilhoso. O banco empresta dinheiro para 10 pessoas, sabendo que dessas 10, só 2 vai pagar. Então, essas 2 pessoas que pagam, ela vai pagar o juro das 10. Então, basicamente isso. Porque vocês lembram do dado que eu dei para vocês? 7 a cada 10 brasileiros estão endividados. 7 a cada 10 brasileiros estão endividados. Dentro dos bancos, a inadimplência às vezes é maior. Cartão de crédito, a cada 10 cartões que você empresta, 2 só pagam, os outros 8 param de pagar. Então, para o banco é muito importante ele conseguir fazer essa mensuração para garantir o quê? Que apesar da inadimplência, ele vai receber o juro de ter emprestado aquele dinheiro. Presta atenção que isso não é intuitivo, isso não é óbvio. Pode até parecer óbvio, mas não é. Olha o que eu tô falando para você. Que o banco empresta dinheiro para 10 pessoas, sabendo que 8 não vão pagar. E essas 2 que vão pagar o juro de todo mundo. É só você ver por que o juro do cartão de crédito é 300% ao ano. É só você pensar. Então, para e pensa comigo. O que o banco quer? Lembra que eu ensinei que antes de ir para uma negociação, o que você precisa saber que o banco quer? O que a pessoa quer, o que o ouvinte quer, comunicação é isso, é você saber o que você vai falar e entender se a outra pessoa entendeu o que você falou. Isso é negociação. Então, para e pensa comigo. A pessoa vai fazer o seguinte, ela vai lá no banco e ela pega e fala para o banco, não estou conseguindo pagar. O que o funcionário do banco é treinado? O funcionário do banco é treinado para dar as tripas do coração para o banco receber juro. O que o banco quer? Pagar juro ruim para investidor e cobrar juro caro para quem pega empréstimo. Tão simples quanto isso, gente. O banco serve para isso e ele não é filho da mãe por isso. O banco é uma entidade que pega dinheiro de quem tem
e empresta para quem não tem. Eu lembro que uma vez um chefe meu explicou isso lindamente. Eu fui pedir para ele para dar um juro bom lá para um investidor. Aí ele falou assim: Daj, você precisa entender que banco não é entidade filantrópica, Daj. A gente não vai pagar esse valor para esse investidor, porque ele não vai conseguir aplicar em outro lugar. Ele não conhece corretora, não tinha banco digital na época com 100% do CDI. Então, e ele estava me pedindo exatamente isso. Era um investidor que ia colocar 1 milhão no banco, né? Ele ia colocar, eu falei, chefe, o outro banco tá oferecendo, ele falou assim, não vai pagar, e ele vai deixar aqui porque ele gosta de você. Dito e feito, o investidor deixou o dinheiro lá. Então ele falou, o que a gente quer? Pagar pouco para o investidor e cobrar muito de quem pega empréstimo. Então você tem que ir para uma negociação do banco sabendo que o banco ele quer te emprestar dinheiro caro. E ele quer que você seja aquelas 2 pessoas que vão pagar o juro por todo mundo que não vão pagar. Então, quando eu ensino o método tudo ou nada, que eu explico para vocês que o que o banco quer? Receber o juro pelo dinheiro que ele emprestou e principalmente receber o que ele emprestou. É diferente do agiota. Vocês que estão comigo a live inteira, olha como que o banco e o agiota são 2 coisas totalmente diferentes. Parece que a dívida é tão ruim quanto, mas não é. O agiota não quer que você pague a dívida, ele quer que você fique pagando juro pro resto da vida, porque você nunca paga o principal. O banco, o que o banco quer? O banco quer que você paga ele, que você paga os juros, que você paga ele, que você fica com o nome limpo para você sempre pegar mais dinheiro com ele. Então são pessoas diferentes e eu não converso com as 2 pessoas usando a mesma linguagem. Então quando a gente fala que uma dívida sem garantia, que é o 4º tipo de dívida, que é cartão de crédito, cheque especial e todas as dívidas que não têm garantia. Como eu falei, carro e casa é outro grupo de dívida, tá? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, até mesmo o empréstimo consignado, cartão de crédito consignado, são dívidas que o banco quer ficar com o juro. Por que a portabilidade ela quer receber, né? Por que a portabilidade é uma coisa tão fácil de fazer e que as pessoas não fazem? Quando você tira a dívida daquele bancão e leva para um banco Inter da vida, quem vai receber o juro da dívida é o banco Inter e não o seu bancão. E muitas vezes o juro está no comecinho e é no começo da dívida que o banco mais ganha juro. Então, normalmente, se você perde uma portabilidade depois que você já pagou metade do empréstimo, é uma coisa. Agora, essa minha aluna, por exemplo, ela tinha meses desse empréstimo. Ela tinha pagado 3 parcelas, 4 parcelas. O banco falou o quê? Eu não vou deixar ela embora, não. Então, quando você sabe esses segredinhos dos bancos, o jeito que você vai negociar é totalmente diferente. Então, por que muitas vezes, por mais desafiador que seja, você deixar atrasar um cartão, você ficar ali com o teu nome restrito um tempo, pode ser uma estratégia, porque passados 6 meses que você está em débito com o banco, ele é obrigado a comunicar que você está devendo ele. Ele tem que comunicar que para quem que ele tem que comunicar? Para o mercado financeiro. E aí ele é visto como um banco que tem inadimplência muito alta, ou seja, um banco que tem muita gente que não está pagando ele. E aí diante disso ele fala assim, ô fulaninho, vem aqui, vem cá. Ele chega para a Elaine que acabou de entrar, Elaine, vem cá, vem aqui, me paga o que você pegou emprestado? Vamos negociar aqui pelo valor justo que eu não quero ver mais sua cara. E para piorar, né, tem gente que fala assim, Daj, mas se eu fizer uma negociação com o banco assim, o banco nunca mais vai querer ser meu cliente? Não, se você quiser ver o Daj Me Ajuda de ontem, o banco fez uma negociação com a mocinha lá que eu atendi, que foi a Carol, e ele ainda deixou ela com limite de cheque especial. Mas sim, existe a possibilidade daquele banco em questão não querer mais você como cliente. E aí eu falo para vocês, tem um monte de outros bancos que vão continuar querendo vocês, porque pasmem, o score do Serasa aumenta mesmo que você tiver com o nome sujo. É isso mesmo, vocês vão assustar aí, mas é exatamente isso. O score do Serasa aumenta ao passo que você vai organizando a sua vida financeira. Tem uma seguidora minha, não vou lembrar quem é, que ela me mandou que só com que ela aprendeu na última semana Mais Dinheiro Zero Dívida, ela já começou a subir o score dela, mesmo estando com o nome restrito. Ela falou, nossa, eu não achei que isso era possível. Então, prestem atenção que banco tem essa diferença. Banco sempre vai ter essa diferença. É uma negociação. Então, se a sua dívida é nova no banco, você tenta uma portabilidade, o banco vai falar, opa, vem aqui.
Se a sua dívida é mais antiga, às vezes o outro banco é que vai querer comprar, porque quando o outro banco comprar, ele começa a receber o juro e você acaba pagando a mesma coisa. Então, é importante você saber que os bancos, eles disputam entre si e no banco existe uma hierarquia. Eu não vou conseguir explicar tudo aqui, mas eu vou falar para vocês assim, a hierarquia é que depois de 6 meses ele tem que contar para todo mundo. É tipo assim, ó, como é que eu vou dar um exemplo de uma coisa que vocês vão conseguir entender? Vamos dizer assim, cortou minha luz, vamos dizer que cortou minha luz. Cortou minha luz, era 8 horas da manhã, cortou minha luz. Eu tô ali durante o dia aproveitando a luz do dia, só que vai chegar 10 horas da noite, eu vou ter que contar pra alguém que acabou a luz, porque eu vou ter que dormir na casa de alguém, vou ter que tomar banho na casa de alguém, ou quando acabou a água. Então, assim, a verdade é que chega um momento que o banco tem que comunicar que você tá devendo pra ele. Então, isso faz total diferença. Então, é importante vocês saberem que, como banco, muitas vezes essas dívidas de cartão de crédito, de cheque especial, tem essa característica que o banco acaba cedendo para você por uma negociação com valor justo só depois do atraso. Então, não é que eu estou dizendo que o único jeito de negociar é o tudo ou nada. Pode ser que o banco, principalmente por causa dessa situação de pandemia que a gente está vivendo, se você está vendo esse vídeo depois, é em junho, que a gente está, junho de 2020, então alguns bancos estão mais flexíveis, mas pela minha experiência diária, não estão nem para dar documento e também não estão para ajudar as pessoas a conseguirem resolver os problemas financeiros. Então, diante disso, é bom você entender essa etapa. Banco, você lembra que a única coisa que ele quer é que você dá dinheiro para ele. Por isso que quando eu fui com 60 mil reais lá no banco, ele falou, me dá aqui o dinheiro, depois a gente vê como é que fica. E aí não terminou de quitar minha dívida. Então tá, eu sei que para vocês que estão ouvindo isso pela primeira vez, pode ser um pouco assim, nossa, mas como é que eu vou colocar isso na prática? Respira, porque todo dia eu dou aula aqui, sai vídeo novo, e se é a primeira vez que você está me ouvindo falar sobre negociação com o banco, é normal você ter um pouco de dúvida, tá? Beleza, Dagi? E agora? E essas outras duas dívidas aqui? Então, eu falei de dívida de banco e falei de dívida com pessoas e agiotas. As dívidas do meio são as dívidas com concessionária aqui e dívida de casa e carro. Eu vou falar da dívida de casa e carro porque ela complementa isso que eu acabei de falar, tá? A dívida do carro e da casa é a mesma coisa, galera. É a mesma coisa. Dívida do carro e da casa, o seu objetivo tem que ser trocar, eu brinco que é trocar de marido, é trocar de banco. É você conseguir passar essa dívida para outro lugar. É você conseguir que outro banco compre essa dívida. É você procurar uma outra pessoa que queira essa dívida. Vou usar a Renata de exemplo. A Renata, por exemplo, ela falou comigo no Dagi Me Ajuda ontem. Ela tem uma taxa que banco nenhum tem. Aí eu falei para ela, com você não vai dar certo isso. Qual que vai ser a nossa próxima alternativa? Tentar reduzir a quantidade, a amortização, fazer você pagar essa dívida mais rápido. Então, dívida de casa, você pode tentar suprimir o prazo, diminuir o prazo. Como que faz isso? Ou reorganizando o contrato ou fazendo abatimento com a FGTS, que é o caso dela, por exemplo. Dívida de carro, mudando para outro banco ou trocando de carro. Uma das coisas que as pessoas nunca pensam na hora de fazer uma negociação de dívida é você fazer uma troca de carro. Você pode trocar de carro, você pode pegar e fazer uma troca de bem, porque às vezes o juro de um carro mais novo é mais baixo que o juro de um carro mais antigo. Então tem essa diferença. Beleza, Dagi? E o grupo desafiador lá, que são as concessionárias de luz, de água, IPTU, IPVA, licenciamento, plano de saúde. Galera, esse grupo de dívida, eu costumo dizer que é o grupo mais chato que tem, porque nunca é um valor de dívida muito grande. As pessoas, normalmente, elas devem muito para banco, elas devem muito para agiota, elas devem muito para parente, elas devem muito no financiamento da casa, do carro, mas essas dívidazinhas, e aqui não entra dívida de loja, tá? Dívida de loja vai entrar lá naquele primeiro grupo, que é dívida pequenininha que eu falo, né? Que você pode renegociar. Agora, a dívida com concessionárias, com luz, com gás, é parcelar, galera. É parcelar. Você vai ter que procurar e fala pra mim o que eles querem. Lembra que eu ensinei pra você que a primeira coisa que você vai fazer é descobrir o que aquela empresa quer? Elas querem receber. A fornecedora de luz, ela quer receber, ela não quer ficar, ela vai continuar te fornecendo luz, principalmente na pandemia, ela vai continuar te fornecendo luz, porque não pode cortar, mas ela quer receber. Então, às vezes, um plano de saúde até pode cancelar,
né? E aí, o que você vai ter que fazer? Mudar para outro. Mas é muito provável que você consiga uma renegociação. Só que agora tem uma coisa muito importante, que é que eu falo assim, você tem que ter a dignidade e a honestidade de assumir só aquilo que você dá conta de pagar. E é por isso que eu falo para as pessoas que o banco pode esperar. Porque tem dívida que não pode esperar e tem dívida que pode esperar. E o banco espera, turma. Então, quando vocês falam para mim assim, Dage, mas eu não posso parar de pagar, Dage, mais o banco, eu entendo, do fundo do meu coração eu entendo. Mas a questão é que essas outras dívidas que estão te sufocando, dívida com agiota, dívida que pode tirar a casa de você, dívida que pode tirar o carro de você, essas dívidas estão assim, ó, igual um dragão assoprando fogo na sua cara aqui, a qualquer momento vai queimar a sua cara. E a dívida do banco, às vezes é só um gatinho que tá ali te ameaçando, te arranhar, e ele tem uma metodologia que depois de um tempo você vai conseguir a negociação por valor justo. Mas, como eu falei para vocês, qual que é a dica prática para você que está nessa aula comigo? Uma dica prática, tá? Lembra que eu prometi no começo da aula que para você que eu ia te ensinar essa técnica para reduzir suas dívidas em até 3 vezes? A técnica aqui, minha voz sumindo já. A técnica aqui é você usar a linguagem certa para cada tipo de dívida. Se você chegou há pouco tempo, eu ensinei a fazer 4 círculos assim, ó, para você colocar dentro o nome das pessoas, empresas, bancos, cartões que você deve, separando nesses 4 grupos. Na aula de ontem eu tinha ensinado mais sobre os 4 grupos e hoje eu falei sobre a linguagem. Então a linguagem que você vai usar é com pessoas, com agiota é a linguagem de nem fala para ele que você quer acabar com a dívida. Você fala, ó, eu vou continuar pagando o juro e eu vou pagar o juro mais um pouquinho da dívida que eu devo, para ir reduzindo, pelo menos, entendeu? Aqui, dívida com pessoa, vai propor que seja 50, 10 reais por semana, que seja, para você começar a pagar. Aqui, as dívidas de casa e carro, buscar uma portabilidade ou troca de bem. Aqui, as dívidas que são com concessionárias de água, luz, escola de criança, plano de saúde, buscar uma renegociação e cumprir com o que foi acordado, porque essa dívida é chata. E banco, entender que dívida de banco pode esperar, que score recupera, que é possível você voltar a ter empréstimo, voltar a financiar sua casa, ter seu carro, mesmo que você passe por um período de negociação mais difícil com o banco. Mas é sempre importante você saber o que a pessoa do outro lado quer, o que ela quer. Cada credor quer uma coisa e aí você vai falar na língua dele. Lembrando sempre que eu falei lá no começo da aula que o banco tem um monte de cliente. Não adianta você esperar que o gerente ou o atendente do banco vai olhar para o seu caso. Então, quando eu falo para vocês, para de falar que seu caso é complicado, para de falar que seu caso não tem solução, para de achar que você é uma joaninha amarelinha, única e exclusiva no jardim. Não é. Seu caso é semelhante às pessoas que devem cartão de crédito, cheque especial, que tem empréstimo com agiota, que tem empréstimo com família, que tem consignado, que tem cartão de crédito consignado, que tem essas dívidas todas. Só que é exatamente você saber que cada um tem uma linguagem e que é possível você negociar com cada um deles. E que normalmente você não vai conseguir resolver os 4 tipos de dívida de uma vez só. Alguém vai ter que esperar um pouquinho. Alguém vai ter que esperar você respirar, aprender a organizar as finanças, aprender a pagar, oh meu Deus, aprender a gastar o menos que ganha, né? Que eu falo que só gastar menos que ganha não resolve. Então você vai aprender isso para você conseguir colocar em prática. Então é isso, espero que a aula de hoje tenha ajudado, que você possa pegar, sair daqui, colocar seus círculozinhos lá dos 4 tipos de dívida que você tem, começar a fazer as propostas, sabe? Literalmente colocar ali com as pessoas que você tem que fazer e colocar em prática. Beijo para vocês!